É, galera, o que eu temia aconteceu. Salve geeks, beleza? Eu sou o Guilherme Alves, sejam bem-vindos para mais uma análise de episódio aqui no canal. Pois é, geeks, como vocês ouviram na introdução desse vídeo, aconteceu o que eu realmente temia nessa parte 3 de Bleach Guerra Sangrenta. Só que eu já imaginava que isso seria inevitável. O que poderia acontecer no máximo era dar uma amenizada no problema como um todo. Mas isso não aconteceu. E antes que vocês venham aqui nos comentários com enxurradas de críticas falando que o episódio foi bom e não sei o que, calma, assiste o vídeo inteiro, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. Se eu vou merecer um like, um dislike, o seu comentário, você faz isso lá no final depois que assistir o vídeo inteiro, combinado? Kyoraku contra Lily Barro, a conclusão dessa batalha começa com um flashback mostrando um pouco mais da história de Kyoraku Shunsui, Kyoraku, o seu irmão mais velho, e a mãe de Issei Nanao. O nome tanto do irmão do Kyoraku como da mãe da Nanao não são revelados nesse episódio. Então a gente conhece um pouco mais sobre a história desses personagens e depois a gente é surpreendido pelo Kyoraku Shunsui sendo atacado mais uma vez pelo Lily Barro, mostrando que ele está vivo. E pior do que isso, ele passa por mais uma transformação. Para mim, de longe, essa é uma das transformações mais ridículas da história de Bleach. Eu já falei sobre isso no vídeo que eu comento sobre a Bankai do Kyoraku, tá aqui no canal e também tá aqui no card. Depois vocês assistam se quiser, que pode ter quantas referências for preciso, que pode ser baseado naquele deus, naquele outro, que pode ter as simbologias em anjos e tudo mais. Só que pra mim essa transformação é ridiculamente feia. Um pombo com asas, um pescoço de dragão, um rosto de galinha da Angola que gospe fogo. Não sei, geeks, essa transformação lembra muito o Arceus de Pokémon, como vocês podem ver aí na tela, mas tanto o Arceus como o Lily Barro nessa forma não me agradam. Tivemos poucos momentos de uma batalha realmente acontecendo, porém foram belos momentos, diga-se de passagem, e falaremos sobre isso mais na frente. Vamos dar uma resumida aqui como foi a batalha, porque o Shunsui já estava praticamente sem forças para continuar lutando. Além dele ter usado a sua Bankai, ele saiu com bastante dano daqueles golpes, que querendo ou não, o Teatro Suicida tem efeitos colaterais no próprio Kyoraku. E ele estava prestes a realmente se entregar para a Ohana e partir dessa para melhor. Mas ele acaba sendo salvo pela sua tenente, Issei Nanao. E para que ambos não morressem em um ataque do Lily Barro, ele usa o Kageone, levando os dois para a sombra. E nesse momento tivemos então os flashbacks contando a origem da Issei Nanao. E aqui começa o início da maior solução de roteiro da história de Bleach. E galera, eu não vou passar pano aqui porque eu gosto do Kyoraku Shunsui e acabo me simpatizando também pela Nanao. Mas não dá pra negar que nesse episódio em específico, o Kubo arrancou a solução pra ele, que no caso vai ser a Zanpakuto da Nanao, literalmente somente para derrotar o Lily Barro, que estava em um nível literalmente de God. Beleza, eu até concordo que o episódio criou toda uma história, uma narrativa para que quando chegasse o momento de revelar a Zanpakuto da Nanao, todo mundo já estaria familiarizado com ela. Mas, pelo menos no meu caso, isso não aconteceu. Não sei se para todo mundo teve essa mesma impressão, teve o mesmo sentido. Depois vocês comentam. Muito tempo atrás, a gente viu o Kyoraku e o Kitaki usando armas ancestrais, quando ambos foram impedir o julgamento da Kuchiki Rukia. E também tivemos o fato da Nanao nunca ser vista usando a sua Zanpakuto. Inclusive em um dos flashbacks nesse episódio a gente até vê que ela recebeu uma Azaushi por conta daquela maldição e por conta da Zanpakuto do clã Issei ser passado de geração por geração. Ela não conseguiu despertar o seu espírito Zanpakuto. Então aquela Azaushi nunca passou de uma espada normal sem algum espírito para liberar Shikai, Bankai e qualquer outra coisa. Tirando esses dois pequenos fatos, o que mais foi mostrado para fazer alguma ligação com o surgimento de uma conveniente Zanpakuto que mata Deus. Um dos motivos que o Kubuchichi encaixou nessa história para que essa Zanpakuto não fosse revelada antes do momento
conveniente, o roteiro então atrelou a essa Zanpakuto uma maldição onde todas as mulheres do clã não poderiam se aproximar, e é que vocês me entendem, de qualquer homem que seja, pois ele iria de arrasta pra cima tempos depois, assim como aconteceu com o Kyoraku, irmão do Shunsui, e o pai da Issei Nanao. E sim, geeks, aqui a gente já acaba com mais uma das teorias mirabolantes de alguns fãs que insistem em dizer que o Shunsui e a Nanao poderiam ter algum tipo de relacionamento amoroso. Galera, na boa, esquece isso, pois ficou muito claro, tanto no anime como no mangá, que o Shunsui é literalmente o tio da Nanao. Então, zero chance de qualquer relação amorosa entre esses dois personagens. Mas naquela história toda de maldição, depois do Kyoraku perdeu seu irmão, coube ao capitão da 9ª divisão na época a missão de guardar eternamente essa arma para que a Issei Nanao não sofresse com a maldição do seu clã. E após todas essas revelações, chegou a hora então do Kyoraku devolver essa Zanpakuto para Nanao e abriu mão de toda essa proteção que a mãe dela quis fazer em cima dela ao esconder essa Zanpakuto. E aqui então acabamos com mais uma dúvida que muitos fãs tiveram, principalmente no anime, em relação a Kyokotsu do Capitão Kyoraku. Muita gente acreditava que a Kyokotsu seria a Zanpakuto da Nanao, mas ficou muito claro, principalmente nessa parte, que ela apenas escondia a Shiken Hakyouken. Essa sim é a verdadeira Zanpakuto, ancestral da Issei Nanao. E quando finalmente tivemos a revelação da ancestral Zanpakuto, Shinken Hakyouken, o Lily Barros simplesmente subestimou qualquer coisa que acontecesse daqui pra frente. Afinal, se o próprio capitão não conseguiu derrotá-lo, o que uma tenente poderia fazer contra ele? Até porque a Nanao estava na sua primeira batalha utilizando o Zanpakuto. Como ela não conseguia fazer o Masaoshi se tornar sua Zanpakuto, ela se especializou em técnicas de Kido. Então ela nunca tinha participado de uma batalha real com o Zanpakuto. Essa foi de fato a sua primeira grande batalha frente a um inimigo. Tanto é que os seus primeiros ferimentos já são absurdos. Ela fala que dói muito, que a perna dela treme horrores, que ela não sabia que ser cortada doeria tanto assim. E o Lily faz proveito disso. Ele viu que a Nanao de fato é mais fraca que o Kyoraku. E aí temos então o Capitão Kyoraku Shunsui mais uma vez se mostrando ser um grande capitão, surgindo atrás da sua tenente para apoiá-la, incentivá-la, mostrando a ela o caminho da vitória. E meus amigos, que cena maravilhosa que foi essa. Realmente, a parte visual do episódio, cara, não tenho que reclamar. O golpe do Lily Barro das trombetas foi simplesmente fantástico. Também se tratando de poder, que foi um golpe muito forte, eu acho que nenhum Shinigami sobreviveria a essa trombeta, a não ser, é claro, né, o Kyoraku e a Nanao com o poder do roteiro debaixo dos braços, com a Hakyouken colocando então definitivamente um ponto final ao mensageiro de Deus, partindo ele literalmente ao meio, estilhaçando seu corpo em vários pedaços. E por fim, a batalha chega ao seu final. Ou será que não? Com isso, então, temos alguns pontos para ser comentado aqui sobre esse episódio. Vamos lá, galera. Por que eu não gosto dele? Por vários motivos de narrativa, principalmente. Apesar de que é legal você entender todo o contexto por trás do Shunsui, todo o peso que ele carrega nas suas costas, perdendo seu irmão, perdendo seu melhor amigo, que foi o Kitaki, né, recentemente, perdendo seu capitão e mestre, que foi o Yamamoto. Enfim, toda a trajetória do Kyoraku tem percas, inclusive também a mãe da Nanao, que ele se considera culpado
culpado pela morte dela, já que ela foi executada por perder um objeto tão valioso como aquela Zanpakuto. Vocês sabem que ela não perdeu, o Kyoraku a escondeu, mas ela foi executada mesmo assim, e isso pesa sobre os ombros do Kyoraku. Mas beleza, essa parte do Kyoraku até dá pra entender, apesar de ser muito corrido e muito jogado, traz um peso para o episódio bem legal. O meu maior problema nesse episódio é a solução do problema final, que é a derrota do Lilibarro. Pra mim foi muita conveniência de roteiro. Ficou claro demais que o Kubutiti deu um poder absurdo pro Lilibarro e não sabia como derrotá-lo. Para isso ele precisou criar um artefato nesse exato momento para resolver esse problema. E eu acho que não ficou muito bom. Esse episódio a gente consegue assistir ele isolado de qualquer coisa que tem em Bleach. Se você assistir só esse episódio, beleza, você entende o começo, meio e fim dele. Não tem muita ligação com outras coisas que aconteceu. Tanto é que a Hakyouken aparece somente nesse episódio no mangá. Em minha defesa, eu já não havia gostado dessa batalha no mangá. Eu esperava melhoras no anime, porém elas não vieram. Uma batalha que foi completamente arrastada, com uma conclusão muito conveniente pro roteiro. A minha opinião pode mudar em relação a esse episódio? Pode mudar muito, mas tudo isso depende de como o Kubutiti vai tratar a Hakyouken daqui pra frente. Se ele conseguir encaixar alguma utilidade para essa Zanpakuto, seja no futuro do anime ou quem sabe até mesmo no passado, a minha visão desse episódio vai mudar da água pro vinho, assim ó, questão de segundos. Mas se essa Zanpakuto simplesmente for esquecida daqui para frente, vai ficar muito óbvio que ela foi criada apenas como uma solução especificamente para essa batalha e para esse adversário, ou seja, apenas roteiro. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre várias teorias que eu acabei criando sobre a Hakyouken da Issei Nanao. Então se inscreve no canal para você não perder essas teorias, que eu tenho certeza que vai explodir a sua mente. Enfim, eu acho que esse é o grande problema do episódio. Toda vez eu penso dessa forma. O Lilibarro foi construído para ser um deus. E se aparece outro Shinigami para enfrentar ele? Põe o Byakuya, o Hitsugaya, o Zaraki enfrentando o Lilibarro. Vocês conseguem imaginar qualquer um desses personagens arrancando uma Zanpakuto que mata deuses de algum lugar? Visualmente maravilhoso, trilha sonora muito boa, efeitos especiais, iluminação, reflexo. Galera, para essa parte visual, nota 10, porque fez por merecer. Agora, juntando o episódio todo, para mim é uma nota 5 de 10. Mas aí, geeks, agora que vocês assistiram totalmente esse vídeo, deixa aqui embaixo se vocês conseguiram entender o meu ponto de vista, a minha crítica em relação ao roteiro desse episódio. Comenta o que vocês acham. Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem vídeo novo por aqui toda semana. Um forte beijo, um grande abraço, muito obrigado, tchau.